Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Saudade de vocês, semana passada eu estava no congresso da CUT, a Yara estava aqui, né? Ah, a Yara está aqui, ó, já está nos comentários, Yara querida. Graça Lima, Isabel, Solange, todo mundo que está aqui com a gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Fiquem por aqui e chamem a galera, pessoal, porque a gente está sofrendo aí uma punição do YouTube, porque a Fórum tem feito um jornalismo muito autêntico, com compromisso com a verdade, tem denunciado o genocídio palestino. E vocês sabem como as plataformas vivem, de onde vêm, né, os recursos e o que elas defendem. Infelizmente, o canal da Fórum tá na plataforma do YouTube, então a gente tem que lidar com isso também. Aliás, isso também vai ser tema do debate hoje com a gente aqui. Claro que a Yara deu conta do recado, gente. A Yara é maravilhosa, uma jornalista incrível, parceiraça, minha companheira. Bom, eu vou já chamar para a tela Tadeu Porto, nosso novo secretário adjunto de comunicação da CUT, num congresso dificílimo. Mas que bom, hein, Tadeu? Haja coração daquele congresso, né? Mas ainda bem, né, cara? Ainda bem, mostra que a CUT pulsa política e pulsa com força, né? Nossa, nem eu tinha dimensão vivendo É. tão por dentro o congresso, né? Mas fiquei muito satisfeito, muito feliz, saí bem satisfeito mesmo do congresso. A gente vai falar sobre isso hoje, né? Um pouquinho quais são as suas expectativas para este mandato aí, que eu acho que você está com um desafio gigante, né? Gigante. O tema hoje do nosso programa é um pouco como é que a gente desanestesia, né? Desanestesia nosso campo, porque a coisa está muito difícil, está dificílimo. A comunicação tem um papel importante, a formação tem um papel importante. Não tem como a gente se organizar, se mobilizar e transformar essa realidade se a gente não consegue atingir corações e mentes. Então, nós vamos discutir um pouco sobre isso. Eu sei que o Johnny já está por aí. Venha cá, Johnny. E aí, meu querido, tudo bem? Olá, boa noite todas e todas, boa noite, Fro, boa noite, Tadeu. Tadeu foi meu coordenador de comunicação aqui no Sindipetro NF, aprendi muito com o Tadeu, grande honra estar com você nessa live aqui. E é isso aí, né, Maria? Nosso grande desafio agora, né, Tadeu agora na comunicação da CUT, fazendo essa comunicação de forma nacional, aqui como petroleiro também, né, Tadeu, que também foi coordenador de comunicação da FUP, num momento dificílimo, no meio da pandemia, a gente com a questão da gasolina, a questão do gás, fez um trabalho brilhante nessa comunicação com a sociedade, né, mostrando o porquê que a gasolina estava cara, porquê que o gás estava caro, e hoje a gente com esse desafio de tirar, né, o nosso campo político de esquerda desse topor, né? Que a gente vê que dessa dificuldade que a gente tem de comunicar e da dificuldade que as pessoas têm também de buscar informação e de assimilar essa informação que a gente faz. Então, é uma honra muito grande estar aqui com vocês sempre, né, Flor? Foi maravilhosa. Sempre que ela me convida, eu fico super feliz e vamos para a luta. Muito bem. Ó, meninos, o Kenji está entrando, ele já me mandou um aviso aqui. Eu vou colocar na tela, porque a gente está com dois sindicalistas aqui. Solange, querida, a primeira coisa que eu queria te dizer é que quem paga salário não é sindicalista, é patrão. Mas eu queria que os meus dois sindicalistas convidados dialogassem com esse comentário, né? Porque parte do nosso problema tem a ver com isso, meninos. A forma, né, como o capital destruiu, né, e atacou a imagem do sindicato para a classe trabalhadora. Eu fiz um tweet ontem que ele
me chamou muita atenção. Eu vejo muito dorama, né? Vejo muito, muito dorama. Tem um que chama Quando o Amor Floresce. Parece que é uma comedinha romântica. Gente, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi produzido pela Coreia. E eu me admirei bastante. Assim, tem close de Marx. Tem o protagonista é um sindicalista. Você vê close do Che Guevara. A gente está falando da Coreia do Sul, de um dorama de agora. E todo um debate sobre a luta sindical contra as grandes corporações na Coreia é belíssimo, é muito legal. E a gente não tem, né? O que a gente lembra? O homem que virou suco, eles não usam black tie, e talvez os anos dourados, assim. Mesmo na dramaturgia, enfim, quando a gente pensa culturalmente, na comunicação, a gente não vê, né, a luta de classes. Ela sumiu. Essa é uma das coisas que faz com que a mobilização fica muito difícil. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, porque é assustador, como parece. Imagina, se o sindicato fosse bom, o salário não seria tão baixo. A gente viveu a reforma trabalhista, a gente lutou contra a reforma trabalhista. Quem fez a reforma trabalhista não foi sindicalista, a gente se organizou contra. E por isso, né, a gente viu os direitos sendo atacados, a massa salarial sendo reduzida. A culpa não é do sindicato, mas como é que o sindicato age, né, nessa comunicação com trabalhadores como a Solange. E eu sei que o Kenji já chegou. Gui, bota o Kenji aqui nessa conversa. Eba! Alô? Tudo bem? Tudo bem, vocês? Estão me ouvindo? Tudo. Kenji, a gente está vendo você de lado. Não estou te olhando assim, olho no olho aí. Agora estou te vendo sim. de frente. Eu vou pôr vocês aqui na outra tela. Isso aí é um problema da nossa modernidade, né? Se eu estou olhando para a câmera, não estou olhando para vocês. Se eu estou olhando para vocês, não estou olhando para a câmera. Agora sim. Pronto. Tudo bem, amigos? Eu vou deixar o Tadeu começar, porque a gente começou com um comentário aqui da Solange, beleza? Lascando a lenha no sindicato, né? E culpando os sindicatos pelos salários baixos. Aí eu quero ouvir um pouquinho esses sindicalistas para a gente entrar. Isso faz parte do nosso papo também, né? A construção negativa da imagem do sindicato, né? E como é difícil para os sindicatos mobilizarem, né? Essa é um dos grandes problemas que a gente está vivendo. Então, Flor, primeiramente cumprimentar o Johnny, meu companheiro de direção, sindicalista, petroleiro embarcado também, como eu, né? O Kenji, eu acostumei a chamar ele de Norme, porque ele não tinha colocado o nome dele para jogo ainda, então eu vou continuar chamando de Norme. Eu tive a felicidade de construir uma amizade mesmo com o Norme, de maneira virtual. A gente se viu no encontro de comunicação do Espírito Santo, foi muito legal. E eu acho que na vida nada acontece por acaso, né? Por isso que eu acho que uma boa resposta para Solange, beleza, Solange, é um pouco do que o Norme me ensinou num vídeo maravilhoso que ele fez uma vez sobre Koan, né? Uma coisa budista, eu não entendo quase nada disso, mas ele entende e ele teve a habilidade de trazer para uma linguagem que eu entendia, que é sobre dois monges que brigavam, né? E um monge sempre brigava ofendendo o outro, né? Na verdade, era um monge que brigava ofendendo as pessoas e ganhava a luta ofendendo as pessoas, né? Até que chega um monge e derrota ele, justamente porque ele não cai na pilha da ofensa, né? E eu acho que é um pouco isso, é a provocação. As pessoas vêm aqui, comentam para nos provocar, nos tirar do eixo, para a gente perder a linha, e a gente não cai nessa, né? Aliás, muitos de nós caem, mas a gente não deve cair, né? Nós temos muita segurança do trabalho do sindicato. Eu, voltei agora do congresso da CUT, e estava todo mundo na expectativa aqui, porque eu estava vivendo esses últimos meses pensando isso, aqui na casa dos meus pais, né?
querendo saber o que aconteceu e tal. Até que a Valentina, minha filhinha de 7 anos, que daqui a pouco chega aqui, ela perguntou, pai, o que é a CUT? 7 anos de idade, né? Eu falei com ela, a CUT é um grande clubinho dos trabalhadores, porque ela está a fim de montar um clubinho na escola dela, né? Então a gente, desde criança, se junta em grupos de interesse para que, com mais pessoas, um interesse coletivo e comum tenha mais força, né? E o trabalho, ele conecta muitas pessoas. Você pode pensar o que for, mas o trabalho é quase como a gravidade, né? Você vai, em algum momento da sua vida, você vai ter que se adequar, a não ser que existam outras civilizações aí, que eu não duvido também e tal, mas da maneira que a gente se estruturou, né, no mainstream, você vai ter que dedicar sua vida para essa coisa chamada trabalho, vai ter que conversar com as pessoas, vai ter que conviver com pessoas que você nunca viu, mas que tem esse mesmo interesse, que é trabalhar e elaborar junto, né? Eu gosto de pensar muito na palavra sindicato, que eu acho ela muito bonita, porque ela tem o sim, da função seno da matemática, né? Como tem sinfonia, como tem simbiose, sabe? Como tem síntese, né? Como tem sino, como tem sina, ou seja, dessas coisas que nos remetem à harmonia, né? Então, trabalhadores e trabalhadoras em harmonia é sindicato. É óbvio que a gente espera fazer mais, né? Como trazer mais poder aquisitivo para os trabalhadores e trabalhadoras, trazer redução de jornada, trazer qualidade de vida, né? Por isso que as críticas, como a Solange coloca, mesmo como provocação, acaba ganhando voz e eco, né? Mas a gente, porque de fato a gente vive numa dificuldade grande, né? Infelizmente a gente tem muita miséria, né? Mas a nossa luta é para diminuir até acabar com isso. Muito bem. Gente, vou entrar agora diretamente aqui na nossa conversa. Eu queria começar com uma consulta pública feita pelo Senado, do projeto-lei mais descarado, sem vergonha, sem noção, hipócrita, né, dos golpistas para tirar o deles da reta. Gui, bota aí, por favor, quanto é que está a diferença da consulta pública para a gente começar a ver o tamanho do buraco do nosso problema. Olha lá, minha gente. O projeto de lei é do Mourão, do Hamilton Mourão. Tá lá a consulta pública, vocês façam-me o favor de entrar na consulta pública e votar não. Por quê? Porque o projeto de lei quer conceder anistia para aqueles golpistas bandidos que colocaram, gente, bomba, um caminhão querosene para explodir aeroporto em véspera de Natal, que incendiaram Brasília, que ocuparam e destruíram a sede dos 3 poderes, que passaram 4 meses na frente de quartéis no Brasil inteiro, que tentaram explodir centrais de energia, que tentaram invadir refinarias. A gente está falando desta gente que não aceitou o resultado eleitoral. E vejam vocês que a direita extremamente organizada e mobilizada está dizendo sim, tá bom, gente, eu sei que consulta pública é só uma consulta pública, mas isso aqui tem um efeito moral. Isso tem um efeito moral. E a gente tem uma responsabilidade social num país que viveu ditadura militar, né? De enfrentar esses militares golpistas que estão querendo, né, sair de novo sem nenhum tipo de justiça de transição. Então, a primeira coisa... Como não conseguiu votar não, Aline? Tem o link aí, vai lá, entra. Se precisar se cadastrar, se cadastra. Mas eu queria começar por aqui e já vou avisar, a Amanda me perguntou, cadê a Letícia? Pode tirar, Gui. Gente, a Letícia trabalha
monitorando a extrema-direita. Ela trabalha principalmente com a violência nas escolas, né? E com a extrema-direita ocupando, às vezes, espaço da esquerda. A Letícia, depois do atentado à escola de Sapopemba, ela adoeceu. Mas ela adoeceu num nível que ela está de cama hoje. Então, ela me mandou uma mensagem que ela está muito mal. E é óbvio que a gente não vai fazer a Letícia participar de um programa que ela não está em condições. Ela vinha e acrescentaria muito nesse debate aqui, mas Kenji, Tadeu, Johnny, a gente pode dialogar muito e a gente chama a Letícia num outro momento. Mas só para vocês verem este nível de adoecimento, inclusive, né, dos ativistas diante desse ataque, desse crescimento do fascismo, né, e de coisas que deveriam ser profundamente repudiadas, como essa consulta pública e esse projeto de lei, sendo ganhando essa dimensão e essa aprovação, porque tem, obviamente, um trabalho aí organizado, um trabalho pago, muito dinheiro para que isso aconteça. E como é que a gente vence isso? Eu vou trazer o Kenji para essa conversa. Deixa eu só... Aí, desmutei, né? Bom, obrigado a palavra. Eu estava pensando aqui algumas coisas, né, sobre isso, assim, é interessante, é até bastante simbólico, assim, porque eu vejo que, obviamente, consultas como essa de site do Senado, de site da Câmara, elas não têm caráter a não ser deliberativo de consulta mesmo, porém, eu acho que elas têm uma coisa interessante, pensando nas redes sociais, que elas usam a mesma estrutura, a mesma estratégia que usaram na campanha do BIS. Qual é? Mobilização e manter unida e acesa a chama da base fazendo coisa nas redes. É óbvio que não tinha nada a ver com o Felipe Neto ou com a própria BIS ou a ideia de fato de falir, qualquer coisa do tipo, mas, por um lado, mobiliza a base, mantém a base unida acreditando que está sendo feita alguma coisa, ainda que seja simbólico, e de outro lado, nos paralisa também quando a gente escolhe, inevitavelmente, também ficar vivendo e nos carcomindo disso, e por outro lado, quando a gente precisa de uma mobilização, ainda que simbólica como essa, a gente tem dificuldade, o que talvez mostre aí, comece a rascunhar o começo do nosso papo, né? Que é justamente como talvez estejamos desmobilizados, anestesiados, não sei o nome que a gente vai dar para isso ao longo da conversa, né? Mas é interessante de ver que estamos num momento... Já vou passar a palavra para depois desenvolver mais sobre isso, mas estamos num momento um pouco pós-traumático, assim. Estamos todos num momento meio tudo que a gente precisa fazer é tudo muito com toques, porque senão a gente já começa a se desfacelar. Nós, historicamente, e nós, eu falo, o campo das esquerdas num todo, e essa condição é democrática aos campos das esquerdas, que nós somos muito bons em nos fragmentar e nos desfacelar. É impressionante como a gente está fazendo isso há pelo menos 150 anos. E talvez nessa página que a gente esteja, mas, enfim, queria jogar mais para a roda antes de falar um pouco de traumas e de coisas que eu tenho pensado nesse sentido. Muito bem. Eu vou passar para o Johnny, mas eu queria agradecer o querido Marcelo Shoa, fofo demais, está lá no aeroporto vendo o nosso programa, acompanhando o nosso programa. Beijo, Marcelo. Boa viagem para ti, querido. Johnny, venha para essa conversa. Então, boa noite aí, o Kenji, né? E em relação ao que você falou da consulta aí, né, Flo? A gente não pode esquecer da história. A gente acabou de sair de um governo de um presidente que tinha um plano para poder explodir a adutora do Rio Guandu aqui no Rio de Janeiro. E o que foi feito com ele foi uma reforma. Ele foi reformado e se aposentou do Exército Brasileiro. E chegou ao cargo de presidente da República, infelizmente, pelas técnicas que a gente conhece aqui.
mentiras, fake news, entre outros exemplos da história do mundo. E com isso eu vou conectar aí a Solange, né, que colocou o seu comentário. Boa noite, Solange, para você também. E nunca esqueça que você faz parte da classe trabalhadora, assim como todos nós, porque só existem dois lados, o do patrão, que é o dono dos meios de produção, e o do trabalhador, o empregado. E dentro do comentário que a Solange fez, Johnny travou, gente? a gente, o sindicalista, é a ciência do trabalhador. Esse é o nosso maior desafio. Então, a gente tem essa dificuldade de chegar, fazer essa mensagem chegar até o trabalhador, de que, de fato, né, como ela falou, por que os salários não são melhores? Os salários não são melhores porque parte do seu salário, que não é tão bom assim, vai para o bolso do dono dos meios de produção, vai para o bolso do seu patrão. E o seu patrão não quer dividir esse salário com você. Por isso que o sindicato existe. O sindicato existe para poder tentar trazer um equilíbrio maior para essa relação. Então, essa é a função do sindicato. E o sindicato não são só os diretores sindicais, o que eu costumo falar em todas as nossas assembleias aqui dos petroleiros. Sindicatos são todos os trabalhadores. O diretor sindical é aquele que coloca à disposição do coletivo, coloca à disposição de cada trabalhador e trabalhadora uma parte da vida dele. Como o Tadeu falou aí, daqui a pouco a filhinha dele está chegando aí, o meu filho está lá em casa agora me esperando, e eu tenho certeza que a família de cada sindicalista está ali esperando e dando apoio e suporte para que ele possa fazer essa luta coletiva. Então, o diretor sindical, o sindicalista, ele coloca uma parte da vida dele, ele doa uma parte da vida dele para essa luta coletiva. Então, Solange, mais uma vez, os seus salários e os salários da maioria dos trabalhadores ainda não está tão bom assim, porque o que falta para isso não é o sindicato, é o trabalhador participando dessa luta também. E esse é o nosso objetivo, trazer cada trabalhador e trabalhadora para essa luta. E aí eu vou puxar um ponto que o Kenji falou, né? Que nós da esquerda somos bons de nos esfacelar, né? O que acontece também, né? A gente tem que lembrar do outro lado. O Tadeu Porto foi um que me ensinou muito sobre o materialismo histórico dialético, né? E como o outro lado, né, o capital, ele tem todo o dinheiro do mundo, gente. Ele tem todas as ferramentas, inclusive essa plataforma a qual a gente usa aqui para nos comunicar. As mídias sociais, as redes, elas têm dono. Elas têm dono. Ela tem um cara que trabalha lá no código-fonte dela e tem todo tipo de acesso para fazer o que ele quiser, inclusive trazer penalidades para quem passa uma mensagem que não é interessante para ele. Então, por isso também, a gente sofre esse ataque como sindicato, a gente sofre esse ataque como trabalhador, a gente sofre esse ataque também como comunicadores. Todos os comunicadores que tentam trazer uma mensagem que vá contra o interesse do capital, contra o interesse do dono da ferramenta, eles sofrem esse tipo de ataque, né? Então, por isso que a esquerda, não é que ela seja fácil de fragmentar, mas nós somos mais vulneráveis. Porque a única coisa que a gente, de fato, tem ao nosso favor é a nossa união. São as redes de apoio, as redes de solidariedade, as redes que a gente constrói entre a gente. Por isso que é muito difícil a gente construir isso. E acaba sendo muito fácil para destruir. Por quê? Voltando para a Solange, né? Quem paga o salário do trabalhador é o dono. Muito bem. Eu queria trazer... Vou começar com um comentário do Sir Clayton, que está bravíssimo. A gente também ficou muito bravo. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Ontem foi uma derrotona, né, a troca da Rita Serrano pelo homem do Lira, mas ontem também a gente teve a vitória da taxação dos super ricos, não se esqueçam disso, né? A gente, como diz o Kenji, a gente gosta de dar o chicote nas costas, né? E não olha as coisas que estão acontecendo no todo. A gente olha só a árvore, não olha a floresta. Mas eu queria trazer aqui, viu, Cleito? A gente está bravo, mas camarada, olha este Congresso, como é que se governa? Como é que se governa? A gente não elegeu maioria. O que está lá, em maioria, é o Centrão. E aí, não tem muito jeito, não. Tem, se a gente conseguir mobilizar e ir para a rua. Aí a gente dá força. Mas se a gente não conseguir, vai ter que ter acordo mesmo. Mas eu queria trazer, e eu quero que o Guilherme bota, por favor,
Um tweet, e depois a gente olha a pesquisa, mas eu quero começar por esse tweet provocativo, que tem a ver um pouco com a putice aí do Sir Cleiton. O Tauá Rezende ontem fez um tweet que para mim me causou um pouco de incômodo. A popularidade de Bolsonaro sempre aumentava quando era internado e tirava foto no hospital. Lula operou e desapareceu do noticiário nas últimas semanas. As pesquisas recentes mostram que a rejeição do governo cresceu e o apoio a Lula caiu. A comunicação do governo é muito ruim. Bom, a comunicação do governo não é das melhores, né? A esquerda está ainda com o seu grande problema na comunicação. Mas, eu, de novo, vou fazer a rodada Kenji, Tadeu e depois Johnny. Gente, obviamente que o Lula não vai reproduzir a estratégia do Bolsonaro. Se ele reproduzisse, a gente ia ficar puto da vida. Mas é inegável que o fato do Lula sair de cena, como ele ficou nesses dias de recuperação, tem um efeito na comunicação. E se a gente olhar a pesquisa, e eu quero que a gente passe rapidamente pela pesquisa Quaest, que saiu ontem, eu só vou olhar os tweetzinhos só para a gente ver os dados. Bota aí na tela, Gui, a matéria da Fórum. Por favor. Então, vamos lá. A gente viu que a popularidade do Lula, segundo a Quaest, isso tem a ver com economia, né? Então, ele dá alguns dados que são importantes e é bom a gente ficar atento. Pode ir rodando a matéria para a gente parar aonde... Não, Gui, volta. Eu quero que você rode a matéria. Bota lá. Bom, então, o que a gente tem? Só um pouquinho, Gui. Para no primeiro gráfico. A gente tem ainda uma aprovação de 57, mas uma desaprovação de 42. Tem um dado importantíssimo aí. Dos 10% que votaram no Lula, né, dentro dessa queda, ele caiu 10% em quem elegeu, em quem votou nele. Então, isso é um dado muito importante, ou seja, o governo está descontentando, inclusive, os seus próprios eleitores. Pode tocar, Gui, vai andando devagarinho para a gente dar uma paradinha. Não tem queda concentrada em nenhum segmento, é generalizado, ou seja, um descontentamento que não tem classe aí, né? Tá em todos os níveis. Pode ir devagarinho. Então, aquilo que a gente... ele mostra... Olha lá, aquilo que eu falei, que é quase 10%, né? Um índice negativo também entrou entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, mas 10% entre os eleitores de Lula. É a primeira vez que a desaprovação chega a quase 10% de quem votou em Lula. E depois de 3 rodadas, a desaprovação voltou a crescer no eleitorado que votou em Bolsonaro. Então, é uma loucura, né? A gente comparar o governo Lula com o governo Bolsonaro. Mas veja como as pessoas estão. Pode subir um pouquinho mais, Gui? Andar um pouquinho mais? Para, Guilherme. Eu não consigo enxergar o mapa. Sobe só um pouquinho. Isso, mais um pouquinho. Pronto. Outro dado do levantamento mostra a avaliação do governo Lula foi se aproximando da avaliação do governo Bolsonaro, aquilo que a gente estava falando, que é uma tristeza isso. Em fevereiro, 60% acham que Lula era melhor que Bolsonaro, em outubro, 47% continuam achando que esse governo é melhor. É uma queda bastante expressiva. E a avaliação do governo Lula segue o mesmo padrão, a diferença entre o positivo e o negativo, que era de 18%, caiu para 9%. Gui, tem outros dados, mas eu acho que isso já dá para a gente conversar, pode tirar da tela, já dá para a gente conversar bem. Moçada, é complicadíssimo, porque a gente, claro que está no outro cenário, né? Se a gente tivesse Bolsonaro nesse cenário, a gente talvez nem tivesse aqui,
né? Obviamente, a gente tem que agradecer imensamente todo o esforço nosso para derrotar esse fascista, mas a coisa está grave. Então, eu queria conversar um pouco, primeiro com aquele tweet, depois com esses dados da pesquisa. Vocês acham? Eu concordo que a saída de cena do Lula, não acho que isso é só economia. E isso daí entra naquele tweet, que é a capacidade de comunicação do governo como um todo, que ela está muito sustentada no Lula e no Flávio Dino, que é outro sujeito de destaque desse governo, que quando aparece nas redes fica em evidência, as pessoas gostam tal. Mas a gente olha no governo como um todo, você não vê, né, essas expressões como um Dino da vida ou como o próprio Lula. Então, qual é a avaliação de vocês? Eu queria ouvi-lo, né? Se isso piora ainda mais a nossa situação aqui do lado de cá, na defesa de um projeto democrático. Kenji, pode começar. Eu muto o microfone aqui, aí eu esqueço de desmutar na hora de falar. Bom, vamos lá. Se eu estiver falando muito, vocês me cortam, tá? Tava anotando algumas coisas aqui que, enquanto você falava, eu preciso, acho que para começar sobre comunicação do governo, né? A gente acho que tem que separar primeiro, de fato, que eu concordo com o tweet que temos um problema bastante severo, eu falo isso também desde o início do governo. Acho que isso tem virado cada vez mais um senso comum, mas acho que para refinar um pouco esse pensamento, precisa entender da onde vem isso um pouco, né? Tipo, a gente tinha uma máquina do governo Bolsonaro que era muito mais fácil de fazer a comunicação, porque ela era toda centrada num autocrata, o Bolsonaro, e todas as redes em volta dele basicamente o respeitavam. Os ministérios estavam sendo colocados ali para seguir as ordens do bolsonarismo. Outra coisa é fazer comunicação dentro de um governo que tem 600 trilhões de partidos, 9 mil correntes, 3 bilhões de interesses e depender de uma SECOM fazendo a comunicação e tendo que bater na porta de 1 milhão de ministérios que muitas vezes são dominados pelo Centrão. Então daí a gente já partiria, mas lógico que eu não estou justificando, né? Mas tentando entender de onde vem isso. Mas a gente já parte de início de uma dificuldade que me parece uma dificuldade extra. E depois eu acho que é entender que, por exemplo, o afastamento do Lula, num momento de que as redes sociais exigem a presença e a comunicação do líder a todo momento, talvez venha no mesmo momento, sei lá, 10º mês de governo, de um desencantamento natural do que é a vida política, realpolitik, e a vida de uma campanha, as promessas de campanha, o que se consegue depois com o Congresso eleito, vindo também de um cansaço estrutural da política. A gente acompanha a política 24 horas porque também é fruto direto do nosso ofício. Muitas vezes o trabalhador que não tem a política institucional, a política tradicional no seu dia a dia, cansou de viver anos e mais anos de trauma, de paulada, de lixo, de mentira. E aí essa ausência nesse momento do presidente pode ter emergido esse cansaço estrutural, esse cansaço natural, que, mais uma vez, não justifica a má comunicação do governo. Que precisa entender, então, esse novo tempo, assim, como fazer isso dentro dessas dificuldades de vários ministérios e destacando várias figuras, porque, assim, o Flávio Dino se destaca porque, naturalmente, tem um carisma ímpar e um domínio da plataforma, das redes, de entender, por exemplo, na CPI, o seu papel em responder aos deputados que ali estão, mas também responder à internet, porque sabe que é isso que importa depois, né? Não dá para depender só da perspicácia de um sujeito, que é o Flávio Dino, sem ter isso estruturado. Agora, eu é que não vou dar a fórmula perfeita de como fazer isso para os nossos camaradas da SECOM. Não é
não deve ser uma tarefa fácil, e devo dizer que se a gente olhar de maio para cá, abril para cá, a coisa melhorou. Eu imagino que deve ser um esforço hercúleo para você conseguir, por exemplo, cobrir um evento ao vivo do presidente lá na Dinamarca, e em todas as redes dele tá saindo corte, tá saindo coisa, etc e tal. Mas ainda falta velocidade. Coisas como alguns discursos ficarem no ar, como, por exemplo, o da taxação da Shine e Shopee, terem virado no senso comum sem nenhuma resposta, é uma coisa que mancha todo o governo por causa de uma ação que poderia ter sido rapidamente respondida, só para dar um exemplo. Mas tantos são os exemplos no Ministério da Saúde ou tantos outros que demoram um pouco para a resposta vir, e eu não faço ideia se isso é da SECOM, se isso é do Ministério da Saúde, só consigo identificar de fora, que eu imagino que deva ser por causa da fragmentação, né? Sobre a questão de rua, eu acho que eu passo a rodada, porque senão acho que aí eu vou falar um textaço mesmo sobre a questão de rua versus trauma versus o cansaço político. Aí acho que troca de tópico, então giro a rodada aí. Mas a gente vai voltar a falar de rua. Eu vou deixar Tadeu e depois eu vou deixar o Johnny perguntar, porque só eu estou aqui nos questionamentos. Tadeu, sua avaliação. Olha, sobre o tweet eu chamava de Tauá, assim, crítica à comunicação, eu escuto desde que eu entrei no sindicato, que eu trabalho com comunicação. A gente apanha igual cachorro sem dono na rua, né? É o tempo todo. Tem uma coisa na comunicação que é muito interessante. Todo mundo acha que entende, né? Todo mundo acha que é só lançar o dardo e que o dardo vai atingir ali o centro e ponto final, sabe? Eu acho, por exemplo, que comparar a maneira com que o Bolsonaro se posiciona numa doença com o Lula é totalmente descabido. Totalmente. Né? Até mesmo porque o Lula é bem reservado, mesmo. No total, na verdade, são perfis totalmente diferentes, sabe? O Bolsonaro se joga muito mais e o Bolsonaro não foi reeleito. O primeiro presidente do Brasil que não é reeleito. Ele tinha a máquina na mão, ele fez o possível e ele não conseguiu ser eleito. Então, esse estilo pode dar esse engajamento, essa espuma, mas a gente tem que pensar no longo prazo. E quando a gente pensa no longo prazo, a gente vai para a pesquisa, né? Primeiro, isso não pode ser novidade para ninguém. O que está em jogo não é o Lula, é o governo, que é uma frente ampla, né? A gente vai lá e centraliza no Lula, porque é difícil você nominar cada camada de poder que tem nessa frente ampla, né? É óbvio, a gente vai lá e aponta no Lula. A culpa é dele, a responsável é dele, o líder é ele, né? Ele é diferenciado, sabe? Mas, por exemplo, as posições internacionais do Lula enfraqueceram a frente ampla de alguma maneira. Se você pegar tanto a guerra da Ucrânia quanto o genocídio lá na Palestina, o Lula meio que brigou com a Globo, que se você pegar aí na pesquisa, quem vê TV é que mais apoia ele, né? Então, de alguma maneira, a frente ampla está brigando. E a briga da frente ampla vai causar isso. Fora que a extrema-direita não está morta. Haja vista a eleição da Argentina, haja vista do Trump podendo voltar nos Estados Unidos, haja vista os discursos que nós estamos vendo das guerras. Então, assim, nós estamos num cabo de guerra. Uma hora vai para lá e outra hora vai para cá. A gente não pode desesperar de jeito nenhum, porque nós estamos num jogo disputadíssimo. Igual o final da Libertadores, Fluminense e Boca, que vai acontecer daqui a pouquinho. Cada hora um time faz um gol. E, de alguma maneira, quando as nossas contradições se afloram, na frente ampla, muito difícil de montar que a gente fez, esse tipo de coisa acontece. Sem falar que o Lula é um gênio e que a hora de ter negativo é agora, né? O positivo mesmo importante é perder a eleição. Esse Tadeu, é o
Tadeu, mas você não acha que, por exemplo, ontem foi um baque para todo mundo com a saída da Rita Serrano e a vitória do Lira, né? Assim, mesmo a gente que entende o jogo, de como a coisa tá lá, a gente fica puto, fala eu fiz o L de Lula e não de Lira. As pessoas ficam bravas, né? Mas você também teve, né? E aí, assim, ontem teve também uma coisa inédita, que o Senado não aprovou a indicação do Lula para ocupar a Defensoria Pública. Uma loucura, uma loucura. Queimaram um professor, cara especialista, por causa de um seminário que ia ser feito sobre aborto legal. Mas, daí foi aquele balde de água fria. Mas aprovou, gente, taxar super rico. Quando a gente está falando de super rico, a gente está falando de taxar 2.500 pessoas. Mas é impressionante o que essa taxação vai fazer para os recursos públicos, né? Para a gente poder usar essa grana. E você não ouve isso em lugar nenhum. A gente falou sobre isso, mas você não vê essa notícia boa sendo falada, explicada, martelada, né? Eu acho que nesse sentido tem coisas que ainda falta muito nessa comunicação institucional. Ou então, por exemplo, o programa da conversa do presidente, que é chato. É chato, é num horário que o trabalhador não vê, é um formatão que não faz menor sentido, é com dois velhos. A gente teve, gente, um espaço na época da campanha que você tinha meninos periféricos fazendo pergunta para o Lula e bombava aquilo. Por que se escolhe um formato desse? Por que se escolhe um programa chato pra caramba? Por mais que seja um jornalista bacana, tal, mas o formato não funciona. Então, eu queria jogar um pouco isso para vocês, porque, assim, a gente, esse programa é para a gente pôr o dedo na ferida, olhar e falar o que a gente faz de diferente. Ei, chegou! Então, eu vou pôr o dedo e a mão inteira na ferida, dane-se. Vambora. Eu acho que sim. Primeiro de tudo, só um parênteses antes do que eu ia falar, mesmo já que você falou. Eu vou dizer que lá no fundo eu vi que o conversa com o presidente, a comunicação foi deixando ela de lado bem quietinho, sem avisar, e eu achei a melhor coisa do planeta ter descontinuado. Eu nem falei isso publicamente, mas já que você jogou, falou de dedo na ferida, vambora, porque assim, se você fala muito, todos os dias, todos nós, não importa quem você é, mesmo se você for Luiz Inácio, você vai falar merda. E aí tu vai falar 265 horas, e aí você vai falar 1 minuto de merda. E aí pronto, aí você perdeu. Aí você vai ficar 3 semanas vendo aqueles cortes rodar, que você falou porcaria. E eventualmente no improviso as pessoas falam porcarias, é óbvio. Todas as pessoas, não existem deuses, mesmo aqueles gênios da oratória, nas quais o Lula se enquadra, inclusive. Mas isso é uma questão matemática, né? Então eu acho que também, nesse sentido, eu gostei que esse programa foi descontinuado, e aí já continuando com o dedo na ferida e respondendo assim, por que não estão mais as pessoas periféricas, por que não estão mais, por exemplo, como participou da campanha, pessoas LGBT, pessoas negras, por que, Maria Flor, essas pessoas foram chamadas de identitária por uma parte da militância que essas pessoas foram só cobrar os seus direitos de campanha porque participaram na campanha e foram chamadas por parte, e veja, eu vou falar, por parte da militância do PT, que todo movimento de massa tem uma parte que é mais virulenta e atacou essas pessoas. Aí essas pessoas que participaram da campanha olham de um lado o L de Lira e olham de outro uma própria militância interna batendo neles quando, por exemplo, tem uma cobrança de ministra negra e você tem que passar a semana ouvindo que isso é coisa de Jorge Soros, de ONG, de pago por não sei quem.
Por isso que essas pessoas não estão mais engajadas na campanha. Elas tomam pedra de todos os lados. E todas as concessões que elas fizeram, porque sim, é um governo de concessões e é um governo de reconstrução. Mas concessões têm trocas. E aí ela olha para um lado, só vê concessões, só vê L de Lira, e do outro só toma pedra e só diz que é ONG, é Jorge Soros, é não sei quem. Essas pessoas vão se afastar. E aí eu continuo, assim, eu acho que a gente está, num geral, vivendo num pós-traumático e tá todo mundo com medo uns dos outros. E aí qualquer tipo de movimentação é colocada como uma certa conspiração. O que eu quero dizer com isso? Tipo, veja, vamos voltar assim, né? Desde, sei lá, 2010, 2011, a gente vem historicamente as esquerdas no plural, vem perdendo, sofrendo derrota. A gente perdeu 2013, a gente perdeu 2015, aí a gente perdeu com o impeachment, a gente perdeu com o Bolsonaro. Nós estamos calcados na derrota. A gente foi massacrado nos últimos anos com paranoia, com medo, com desesperança. E parece-me que isso nos colocou numa posição de trauma, numa posição medrosa. E as esquerdas, historicamente, precisam, para funcionar, de ímpeto, do contrário da política do medo. Então, por exemplo, por que a gente não consegue colocar mais as políticas, as esquerdas nas ruas? Porque por mais que o próprio presidente diga nos seus discursos, eu preciso de crítica, eu preciso de capital de crítica para eu poder ir lá peitar a direita, a gente está com medo. Qualquer tipo de manifestação pró-rua não, porque 2013, a gente precisa sentar no divã e resolver 2013. Ok, temos medo de 2013. Ok, é um fato que o movimento movimentos podem ser sequestrados pela direita. Mas agora, 10 anos depois de 2013, será que a análise unilateral que a gente vai ter de 2013 é o sequestro? Não é a formação, por exemplo, de uma nova juventude que foi formada em 2013 nas ruas, que também faz parte do movimento, porque o movimento é plural, várias coisas acontecem, boas e ruins. Por exemplo, abro aspas, foi o último movimento de radicalidade à esquerda do país. Quem é que fez essa análise, fecho aspas? Um militante marxista fervoroso? Não, essa análise é da Dilma. E não, eu preciso ouvir de parte dessa militância mais virulenta que a gente não pode se mover, porque qualquer coisa é jogar o governo à direita. Mas o governo já vai ser jogado à direita pela composição dele. Se a gente não fizer força, que às vezes apoiar um governo é criticá-lo, para que o governo tenha capital de negociação. Às vezes, eu não estou falando só do modelo de rua, porque o modelo de rua, às vezes, ele pode ser só, a gente coloca ele num ideal, como se ele resolvesse tudo, e não, mas outros modelos de reação. Mas se a gente ficar perdido no medo de, não, qualquer reação da direita, eles vão voltar. Eles vão voltar, de fato, se a gente ficar paralisado. E talvez a gente entrou num processo de anomia e de esquecer que o bolsonarismo é muito mais que o Bolsonaro. O Bolsonaro vai passar, mas as mesmas emoções continuam no ar, os mesmos tipos de Brasil. Só passou 10 meses, sabe? Então, enfim, falei pra caramba, né? Vou passar. Falou, mas falou coisas que a gente precisa ouvir. Esse episódio, por exemplo, do ataque ao Dudu Vier foi um negócio grotesco. Grotesco, eu não dou conta. Toda vez que eu vejo isso, eu tenho vontade de mandar essa galera passear e às vezes eu mando. Porque é inacreditável. A gente não pode ser oportunista neste nível. Quando está em época eleitoral, aí tudo bem, são todos amigos. Depois, quando começa a fazer crítica, vai em bloco o povo sentar a porrada, pelo amor de Deus, não é isso. Como diz o Kenji, é parte de uma militância, porque tem uma militância, gente, fundamentalista em qualquer lugar, incluindo no PT. É uma militância fundamentalista. Sim, no Corinthians, no Palmeiras, em qualquer religião, qualquer grupo que tenha um monte de gente, é matemático, vai ter um monte de gente que é meio... Tem nada a ver com o PT ou com o mesma Corinthians. Militância, por exemplo, que é contra o Boulos.
E é contra a própria decisão do Lula, que vai apoiar o Boulos como prefeito em São Paulo. Então é um pouco inacreditável. Johnny, vem para cá fazer pergunta, porque depois eu quero ouvir também o Tadeu falar um pouquinho das perspectivas futuras aí para a comunicação da CUT. Mas eu tenho certeza que você tem pergunta para o Kenji. Ou Tadeu, enfim. Aqui eu tenho muito mais perguntas, né, para o Tadeu, para o Kenji, até para você mesmo, do que fala, né? Mas nisso que você falou agora, eu acho que tem um sentimento muito forte dentro do nosso espectro, principalmente de perfeição, né? Como vocês falaram, a gente tem também todo tipo de militante, né? Assim como todo agrupamento humano também vai ter todo tipo de espectro. Agora, a gente tem um sentimento dentro do nosso agrupamento que é de perfeição, como se a gente tivesse que ser perfeito. E a gente acaba criando um processo psicológico inconsciente de que a gente enaltece e transforma em coisas muito grandes os nossos defeitos ou as pequenas coisas, e aquilo que a gente tem de bom a gente acaba não falando. A gente acaba não comunicando bem aquilo que a gente tem de bom, né? Como a Flor falou, né? Quem acompanha melhor o debate político e, de fato, a máquina pública, como ela funciona, sabe que durante o governo Bolsonaro a gente teve, por falta de competência administrativa, inclusive, muitos processos parados, políticas de Estado que rodavam independente de governo. Independente de governo. Elas ficaram paralisadas por falta de assinatura, muitas vezes, de uma pessoa que tinha que fazer uma ação e não fazia por incompetência administrativa. E isso nunca apareceu. E o que acabava aparecendo? Né? Acabava aparecendo aquela figura do herói, do Bolsonaro. E por isso também eu acho que esse impacto das pesquisas de quando o Bolsonaro ficava doente e aparecia no hospital, ele aumentava a sua popularidade. E agora, o contrário, com o Lula não acontece. Né? Então, minha pergunta é para o Kenji, até para o Tadeu também. Eu gostaria muito de ver o Tadeu falando sobre a provocação que você fez também. Eu acho que ele tem coisas maravilhosas para falar para a gente. Mas fica a minha pergunta para vocês sobre essa questão do personagem, do herói. Né? A direita, especialmente a ultradireita fascista, e historicamente a gente sabe disso, eles exploram a torta e a direita essa imagem de herói. E eu acho que para a população brasileira, né, para o cenário político brasileiro, eles colocaram na medida a figura daquele herói tosco, que é o Bolsonaro. Né? O que a gente falou aí, né? Qualquer pessoa que fale no improviso ou que esteja numa live, como a gente está fazendo, uma hora ou outra tem uma escorregada. Né? Isso é estatístico. Agora o Bolsonaro é o contrário, né? Ele falava tanta merda, que alguma coisa que às vezes fazia de bom era super enaltecido. Né? E a figura do coitadinho também, né? Ah, coitado, ele tomou uma facada. Ah, coitado, ele está no hospital. Então, assim, será que não falta para a gente um pouco dessa figura essa figura espetacular, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vive a sociedade do espetáculo. As pessoas não param para analisar alguém ou para analisar alguma coisa pelo seu histórico, pelo que veio antes. Não, elas só olham a casca, só olham aquilo que tem no momento. Então, será que não falta para a gente aqui hoje um pouco dessas figuras que tragam uma questão mais espetacular também? E aí fica essa pergunta aí para o Kenji e para o Tadeu. Vai tu, Tadeu, que eu já falei um montão na outra. Olha, cara, é realmente muito interessante, né? Porque essa coisa, por exemplo, da figura do herói, ela leva a uma individualização muito grande, que é um tipo de ferramenta que a direita tem mais facilidade de jogar, porque a direita ela não tem problema de fazer rebrand, vamos dizer assim, reposicionamento de marca das instituições dela, né? Ah, eu sou a Arena agora, a Arena afundou, então vou chamar de PFL, afundou, vou chamar de Democratas, afundou, então vou fundir com outro partido, vou chamar de União Brasil, né? Empresas, grandes forças e tal. Tanto é que é o bolsonarismo, ou seja, são indivíduos com esse sobrenome contra o Lula e o petismo. Né? O PT é uma instituição que há 40 anos tem o mesmo símbolo. Né? Mesmo apanhando igual cachorro maluco em todas as épocas de sua existência. Sabe? Mesma coisa a CUT, por exemplo. Mesma coisa o MST. Não trocaram de marca hora nenhuma. Preserva essa marca. Né? Eu acredito, talvez, cara, eu acho que o Norme vai conseguir dar mais profundidade a esse assunto, até mesmo porque ele é historiador e tal. Então, vou
fechar um pouco com ele, que vai um pouco disso da individualização. A direita joga muito com a pauta individual, com a liberdade individual, e nesse tipo de discurso você cabe esse heroísmo. Se você pegar os companheiros que têm essa característica, como Janones, por exemplo, eles não se criam em meio coletivo. Quando o Janones fazia aquela farra toda, eu já imaginava, eu quero ver como é que vai ser o Janones no governo. Porque ele parece ser muito uma pessoa de voo solo, com todo respeito, né, velho? Muito inteligente e tal. Agora, e você sabe muito bem, né, Johnny? Porque nós participamos de instituição. Sindipé tem desse tamanho zica aqui na política brasileira, velho. Mas a gente vai dar um movimento, tem que conversar com geral, senão explode o negócio todo, né, cara? A nossa democracia interna, ela é os que nos tira velocidade, mas ela que nos dá força. O grande princípio de incerteza de Heisenberg, aí, né? Ou você tem torque ou você tem velocidade. Nós, de alguma maneira, parece... Oi, apoiando... Tadeu, eu vou jogar mais pimenta aí nessa história, que é os episódios que a gente está vendo. Você acabou de falar do Janones, eu me lembrei disso. A gente viu no Ministério da Saúde aquela dança, a gente viu a assessora da irmã da Marielle, e agora, que eu acho que é diferente agora, acho que todos esses casos são diferentes. Agora a exposição financiada pela Caixa, enfim, nos espaços da Caixa Cultural, que para mim, eu vi o trabalho e achei excelente, assim, e parece que a gente está interditado. Nós estamos interditados de fazer a crítica. Estamos interditados de agir como um Estado democrático de direito, porque a gente está com uma força muito mobilizada e com poder e com representação no Congresso Nacional fundamentalista, ou que faz do fundamentalismo sua moeda política. Então, assim, como é que lida também, né? Como você, institucionalmente, como é que se lida com essas cascas de banana, sem, ao mesmo tempo, negar que a gente tem que governar com uma Constituição no Estado laico, meu Deus do céu. É difícil o que a gente está vivendo, de uma maneira, de um nível de complexidade que a gente não experimentou e que o próprio Lula não experimentou com toda a sua genialidade. O Lula saiu do governo em 2010, 13 anos depois. Este mundo dos algoritmos, ele é outra coisa. Ele transformou a política numa outra coisa. Que eu acho que é o que a gente... Sim, deixo. E eu só queria mandar um outro recado, que eu tô com a voz, e depois eu vou passar para ti, pro Kenji. Rodolfo Strassman, eu não consigo te responder porque você está no Facebook. Eu não entendi a sua pergunta. Vou colocar aqui no ar. Faz de novo e explica para gente por que você está irritado. Porque se tem uma coisa aqui no Fórum Sindical que eu faço questão de fazer, é ser o mais didático possível no debate que a gente está fazendo, porque o Fórum Sindical ele foi criado para conversar com o trabalhador. Se a gente não está conseguindo conversar com o trabalhador, aí a coisa ficou muito ruim. Então, eu não sei o que você está falando, o que são as estrelas, entre aspas. Eu não me lembro da gente ter falado de estrela e de pedir estrela, né? Vocês não têm um linguajar para pessoas com mais idade. Eu já sou sessentona, eu já estou na terceira idade, né? Muitos não conseguem entender uma palavra-chave dentro de um contexto e por aí vai. Então, explica para nós, Rodolfo, que a gente ajuda aí a entender que é nosso objetivo aqui no Fórum Sindical falar para todo mundo. Complementa, Tadeu, desculpa te cortar. Nada, sem problema. Eu acho que ele está falando, por exemplo, dos influencers, novos influencers, das pessoas dentro da esquerda que, de alguma maneira, vêm de uma nova geração com um pensamento um pouco diferente, como, por exemplo, ligado às pautas ditas identitárias, né? Então, aí você vai dialogar com alguém que é de uma outra geração, ela tem uma perspectiva bem diferente daquilo, sabe? Eu acho que é um pouco disso que ele tem colocado, que é um ponto de vista interessante. Mas a questão da complexidade, que antes a gente estava falando, dessa derrota que o governo teve no Senado, com a indicação para o STJ.
Só que eu nunca, claro que eu sou novo, eu nunca vi os três poderes nas guerras declaradas que eles estão. Haja visto o que aconteceu no marco temporal, haja visto o que aconteceu na discussão do aborto, que é outra coisa que pode ter pesado para baixa popularidade do governo, haja vista o que aconteceu com a descriminalização das drogas, ou seja, o judiciário e o legislativo estão num pé de guerra gigante, gigante. Ainda bem que é o Lula que está lá, porque se fosse outra pessoa, a gente estava num caos danado. Porque se tem uma pessoa para pegar, fazer a leitura do coletivo que tem ali, que tem aqui para ceder lá, é ele. Né? O STF entrou no jogo, de alguma maneira, como nunca entrou na política. Por isso, tá, é muito complexo mesmo entender todas as camadas, apesar do que o movimento é simples. Né? É um materialismo histórico dialético, aí, como sempre foi, e muito provavelmente sempre será. Eu acho que é a grande dialética da vida, dialética da natureza, o espírito do tempo, sei lá, o que nos move numa dinâmica que tem um padrão, não importa o tempo e espaço que a gente está. Kenji? Aí eu dei uma caidinha, voltei. Tava pensando aqui no que o Johnny falou, né? A gente vive um paradoxo muito grande, não sei se vocês concordam. Porque, assim, bom, primeiro que o nosso tipo de democracia é desenhada para o personalismo. Ok, isso aí é um fato dado, pronto. Mas, para além disso, o desenho das redes sociais, a maneira que o algoritmo se desenha, tem modelado nossa democracia. Ok. E esse desenho me parece favorecer tipos, formas de discursos individualistas, personalistas, de voo solo. E aí veio o paradoxo. A nossa política, a nossa proposta de mundo é coletivista. Anti-individualismo, anti-personalismo. E aí como é que a gente comunica uma política coletivista num campo desenhado que privilegia o individualismo? A ideia meritocrática, por exemplo, eu poderia vir aqui. Bom, eu já acho que uma das minhas primeiras entrevistas foi aqui, há 4, 5 anos atrás. Eu poderia vir aqui dizer: olha só, né, como o YouTube é bom. Eu cresci meritocraticamente pelo meu esforço. Agora o meu canal tem uma equipe, então é o meu esforço, e o Kenji. E aí eu preciso estar ignorando tudo o quê? Que lá atrás, em 2020, um cara chamado Tadeu Porto acreditou em mim não um cara chamado Tadeu Porto, né? Ele só era um representante de um sindicato e de um coletivo que apostou no documentário da Lava Jato. E aí depois também o canal Normose só vive por causa da coletividade do Catarse, que é o que me mantém o meu financiamento coletivo. Mas no desenho das redes eu poderia vir aqui e dizer: não, isso aqui é eu, Kenji, nossa, faz sucesso. E aí eu jogo para vocês a pergunta, porque eu não tenho a resposta. Qual é, então, a proposta para a gente superar esse paradoxo de um lugar que privilegia, inclusive, é só ver meu exemplo. Como meu canal explodiu quando apareceu o meu rosto, quando eu deixei de ser anônimo. Porque o desenho da rede privilegia isso. E aí, como é que transportando para a política você faz isso sem que também você não transforme o parlamento num grande estúdio do TikTok, que é o que muitos deputados têm feito, inclusive já no nosso campo, com a boa intenção de, muitas vezes, tentar fazer esse jogo de transporte entre rede social e política, e acabam transformando aquele espaço só num espaço para fazer cortes. Então não é por aí, mas também não é pelo outro lado de ignorar. Então, ou fazer como o deputado Nicolas, que aí de fato é escárnio total. Então, qual é a saída? Ou o Girão, ele só faz isso. Exato. Então, qual é a saída? Qual é o lugar que a gente tem diante desse paradoxo que eles resolvem muito mais fácil? Porque, como o Tadeu bem falou, eles fazem rebrand à vontade, mas mais do que isso, talvez a gente entre no campo de escrúpulo e de ética para o jogo do poder. A maneira que a direita se coloca para o jogo do poder é diferente do que a gente se coloca. A linha ética das ações é diferente. A gente parece-me
que historicamente a gente tem mais princípios de responsabilidade ética, o que na política institucional acaba nos atrapalhando muitas vezes, porque o jogo da política é duro, é confuso, é estranho, é complexo. Mas queria ouvir vocês, como é que faz então para sair desse dilema, desse paradoxo? Eu acho que, olha só, se a gente considerar paradoxo como tensão, a gente pode trazer para o que o Zé Paulo Neto chama de materialismo histórico dialético, que é uma tensão constante do ser entre seu ser genérico e sua individualidade, né? Então, como é que a gente resolve isso? Com uma síntese. Eu acho que nós temos as ferramentas na mão, por isso que tenho tanta vontade de trabalhar por isso, né? Por exemplo, se você pegar as contradições do nosso campo, você colocou uma que é bem latente, as contradições sobre o dito discurso identitário. Olha como que identitário, identidade casa com o individual de certa maneira, né? As tensões que a gente vive, a maneira que a gente vai resolver isso é o que vai dar o tom, porque o discurso identitário ele é coletivo de certa maneira, mas dentro de uma síntese, né? Que é difícil para a gente trazer, porque eu, por exemplo, dentro do discurso identitário, eu me incumo como um homem negro, né? Apesar de saber que na minha família tinha índio também, ou seja, um homem não branco, né? Num país que foi massacrado, o seu povo originário, e não gostando do massacre do seu povo originário, ele exportou o povo para massacrar aqui também, sabe? Então, a identidade tem uma coletividade, mas lá no passado, bem no passado, e com os dados escondidos da gente ainda. Por isso que a gente precisa de historiadores como você para ir lá e buscar e trazer para a gente, sabe? Então, eu acho que a saída, velho, é um pouco disso aí, né? Tem hora que a gente tem que dar respeito à individualidade de certa maneira, né? Mas dentro de uma camada coletiva, sem que a camada coletiva violente a individualidade, sabe? Como é que a gente vai achar a praxis disso? Eu não tenho ideia, mas eu acho que a estratégia passa um pouco por aí. Johnny? Pois é, pessoal, escutando vocês falando aí sobre essa questão também, né? Eu fico muito... Eu tento olhar muito pela realidade do trabalhador, né? A realidade da população em si, da classe trabalhadora, que é o quê? O trabalhador ele acaba sendo bombardeado 24 horas por 7 com essa ideia, né, do salvador, com essa ideia do herói, com essa ideia também da simplificação das coisas, e isso tudo caiu muito bem nos últimos tempos, né? Caiu muito bem dentro da figura que foi alavancada para esse fim, que foi o Bolsonaro. Então, infelizmente, assim, se a gente conseguisse de fato, como a Fro falou, né, esse programa aqui ele é para conversar com o trabalhador. Se a gente não conseguir conversar com o trabalhador é porque a gente não está conseguindo nada. E a gente consegue conversar com o trabalhador. Mas se a gente conseguisse de fato fazer o nosso objetivo, inclusive como sindicalista, que é conscientizar, a gente não teria, dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, a competitividade pela meritocracia, né? Infelizmente, o capital ele acaba destruindo as relações de afetividade dentro do local de trabalho para poder incentivar a competitividade. Porque com a competitividade ele acaba aumentando a produtividade dele e aumentando os lucros. Então, quando a gente consegue conscientizar, inclusive a gente tem alguns exemplos aqui dentro da nossa categoria, né, de alguns experimentos que a gente fez dentro de alguns locais de trabalho, e quando você consegue levar essa consciência para cada membro da equipe, a equipe começa a trabalhar com mais sinergia, com mais sintonia, a equipe lança a mão, ela larga, né, ela abandona esse espírito de competitividade e começa a trabalhar com cooperatividade, e você vê que essa sinergia acaba tomando uma dimensão onde até quem está em cima, né, que é o nosso capataz moderno, né, que é o gerente, ele acaba entrando dentro dessa sinergia como uma peça de cooperação também. E o capital não quer isso. O capital ele vem destruir a gente por isso, né? Tadeu falou muito bem, o Kenji também, sobre a nossa
o nosso alinhamento ideológico e ético, né, que acaba impedindo com que a gente faça essa projeção do individualismo. Né? Eu estava até falando com a Flor, tem um grande documentarista, né, o Adam Curtis, que ele tem 2 documentários muito bons, eu acho que vale a pena para todo mundo ver. Inclusive, eu tento indicar cada vez mais o audiovisual para o trabalhador, porque às vezes a gente indica a bibliografia e, cara, hoje em dia, com a loucura que a gente vive hoje, né, com o neotecno-feudalismo, as pessoas têm cada vez menos tempo de ler, menos tempo também de se debruçar sobre as questões para poder aprender, né? Foi um pouco da pergunta que o companheiro fez aí, que a gente não entendeu bem, mas acho que fica um pouco dessa coisa também, da falta de tempo. Então, o audiovisual é muito bom. Então, esse documentarista, o Aldo Curtis, ele tem 2 documentários. Um é o Século do Ego, né? Um documentário até um pouquinho longo, mas vale muito a pena ver, que ele mostra essa relação do individualismo, né? De como o capital ele incentiva e ele constrói todo um inconsciente coletivo dentro dessa questão. E o outro é hipernormalização. Esse hipernormalização é uma porrada, assim, que você tem que estar bem preparado para ver. E ele mostra, inclusive, essa latência das esquerdas, né, no final da década de 70 nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente está vivendo agora, mas outros lugares já viveram também. E é importante para a gente também estar olhando a história e olhando o que já aconteceu dentro do nosso campo. Eu tô nos dorama, viu, gente? Eu tô nos doramas porque, assim, tem me surpreendido muito. Eu vi a delegação da Coreia do Sul e uma da hora, porque a gente, entre hotel e a plenária, teve uma hora que fui conversar um pouquinho com eles, né? Arranhar lá o inglês para ver se me comunicava. E assim, eles vieram, tinham mais de 6 coreanos, e quando eu vejo as séries com a temática de sindicato, gente, é incrível isso. Músicas, né? Eles cantam, eles fazem, tem muito uma coisa assim do trabalho com as mulheres, ir para frente da porta da empresa, geralmente do escritório, da grande corporação, enfim. As músicas são belíssimas, são sempre em cima da ideia de união, da ideia de rocha, que o vento vem, não derruba. As metáforas são muito bonitas. E eu acho que passa, assim, a gente perdeu um pouco dentro do movimento sindical, essa magia de afetar o companheiro, né? De fazer com que o companheiro se emocione. Então, assim, eu participei no congresso, era responsável pela equipe das místicas. Tem sindicalista que, quando a gente começa a fazer isso, acha que, entendeu? Que a gente está perdendo o tempo da reunião. E a gente trabalhou, a ideia toda da construção das místicas foi celebrar os 40 anos, rememorar o que foi a construção dessa central. Inclusive, a gente criou alguns problemas quando a gente vai com as bandeirolas cantando, né? Nós vamos fundar a CUT, que os pelegos querem afundar. E atrás estavam gente que tinha sido pelego em 83. Aí criou aquele mal-estar, mas isso é muito bom. As pessoas se emocionaram. A gente fez o Jair Meneghelli refundar a CUT. Foi lindo. Foi um dos momentos mais bonitos do Congresso. E fizemos homenagem aos nossos companheiros que partiram. Enfim, não tem como fazer a luta sem a gente se emocionar. Porque se a gente não tem sonho, se a gente não projeta utopia, e se a gente não afeta nosso outro companheiro, né, com afeto também, a gente não traz ele para a luta. Eu acho que o Johnny, quando ele diz assim, veja esse documentário, veja isso, veja aquilo, eu queria que vocês vissem o quanto, né, que a classe trabalhadora tem história, e o quanto que absolutamente tudo que nesse país avançou porque quando a classe trabalhadora ascendeu, quando a classe trabalhadora se organizou e foi para a luta. O melhor presidente desse país é um ex-metalúrgico, é um trabalhador sindicalista fundador da CUT.
fundador de um sindicato de enorme resistência, né? Quando o chão de fábrica, quando a organização do trabalho era o chão de fábrica. Hoje, a gente tem uma dificuldade, eu sei que tem. Hoje a gente tem uma boa parte dos trabalhadores que não estão na fábrica, estão na moto, estão numa plataforma, estão num teletrabalho, né? Ou bem na base da base da base, nuclear, como as empregadas domésticas, que não conseguem, a dificuldade delas se articularem tem a ver até de, por exemplo, não se entra num condomínio. Não, a gente tem outros desafios, mas a gente não consegue fazer isso se a gente não rememora a nossa história. Se a gente não pega isso e diz assim, ó, não dá para inventar a roda. A gente tem que partir de um lugar e tem um acúmulo, né? Então, assim, voltando ao primeiro comentário que eu destaquei aqui, se não fosse a organização dos trabalhadores, nem a libertação da escravidão a gente teria conseguido, gente. É com resistência e luta. Tem nada, nenhum direito, previdência. Foi com a organização dos ferroviários que iniciou. 8 horas de trabalho, foi com muita luta de trabalhador. A própria CLT, o que sobrou dela, tem a ver com 100 anos de história de luta e organização. Então, assim, parem, né, de não conhecer nem a nossa própria história enquanto classe trabalhadora. Eu queria, depois de pensar que vocês me inspiraram, eu vou indicar. Vejam, é bonitinho, além de tudo, os coreanos, Quando o Amor Floresce. É bonito a beça. Prestem atenção nas canções, prestem atenção no espírito de solidariedade das mulheres trabalhadoras na luta contra as grandes corporações, contra os contratos temporários, né? Como é que se faz aquela luta e como é que a gente se inspira. Tadeu, eu queria agora passar a bola nesses momentos finais que a gente tem aí, temos mais uns 20 minutinhos, 10 minutinhos. Queria ouvir um pouco as suas perspectivas como secretária adjunto da maior central do Brasil e da América Latina. O que você está pensando aí com esses desafios que a gente está conversando aqui? Fro, no meu crachá de delegado, eu escrevi uma frase de Timoneiro, de Paulinho da Viola, que para mim é uma das peças que melhor representa o materialismo histórico dialético, né? Então, não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Desse jeito. Do mesmo jeito que nós firmamos uma parceria, sabe-se lá como, né? Você leu um texto meu no Brasil Debate, colocou no seu blog, na época, muito acessado. Lembro muito bem do nome do texto, se chamava A Saga da Alma Penada Antipetista. Qualquer um assumia a personalidade de ser antipetista, né? Naquela época com Eduardo Cunha. O Miguel lê o texto e me chama para escrever no cafezinho, né? Para você ver como é que são as coisas. Eu, muito envolvido por causa das tarefas sindicais com a Lava Jato, vejo o Normose e Kenji fazendo uma movimentação extremamente inteligente para cima do Nando Moura. Nando Moura, com muito mais seguidores, foi, de uma certa maneira, engolido num canalzinho desse tamanho. Eu pensei, isso aqui é igual a Elefute, que a gente compra os jogadores na baixa, e ele fica alto depois. Eu vou me aproximar desse cara, né? Quando eu descobri que ele era historiador, eu falei, ponto. Né, velho? Ele pode contar a história da Lava Jato para a gente com critério, porque ele tem critério. Né? E assim, que metáfora boa essa do Elefute, velho. Putz, que específico, mas que legal. Me senti aquele jogador da 4ª divisão ali que você compra ali, dali a pouco ele tá no nível 50. Que coisa específica da nossa idade. Mas que legal. Desculpa, eu precisava me falar assim, que metáfora. Putz, maravilhoso. Em termos de investimento, não de dinheiro, né? Mas investimento de afeto, que foi o que acabou acontecendo com a gente, né? Então, Fro, de alguma maneira, né? Estou inserido no meio da comunicação há algum tempo, quero chegar, trazer as contribuições da Central, aprender com o que a Central tem para me ensinar, que eu sei que eu vou aprender mais do que
vou acrescentar lá, sou apenas um indivíduo dentro de a gente viu, né, grandes feras, né, velho, da negociação política ali no Congresso, em Congresso fervendo, que coisa, e aquele tanto de gente inteligente, cheio de movimento inteligente, eu tô assim, nossa, cara, que doideira, que não é esse lugar aqui, né? Mas eu quero apostar muito, Fro, na questão da gente trazer a simplicidade, a essência do negócio, e nessa essência colocar as camadas bonitinho, encaixadinho, igual a teoria do caos, de alguma maneira, sabe? E, cara, eu tô vendo que a essência vai passar por uma coisa, talvez até meio religiosa aqui no Brasil, né? Tenho pensado, tá faltando pão, a gente tem que dar a palavra, por exemplo, né, velho? Como é que é essa palavra? Nós temos que pensar muito linguagem, mas muito, muito mesmo, mas no sentido bem profundo, sabe? Esse conjunto de símbolos que a gente grava no cérebro para a nossa garganta poder fazer pressão no ar, para ele poder sair, e o que a gente vem aqui, põe no teclado aí, diversos 0 1 dentro de um supercomputador aqui, lá se chocam e aí viram esse tipo de coisa. Como que a gente faz para ordenar isso no sentido de trazer uma maior prosperidade? O lema, como a gente é da comunicação, a gente sabe, a gente tem tipo um lema que eu estou pensando comunicação, ela só é eficiente se ela for a ação dos comuns. Pegar a palavra, dividir a ideia dela, né? Ação, movimento, praxis, com comum, coletivo, harmonia, sabe? E é isso que nós vamos tentar fazer lá, se é que vai sair. Mas eu tenho fé porque a categoria petroleira, e agora me aproximei mais do ramo químico nesses últimos meses, né, conversando com eles para ter apoio para chegar na Secretaria de Comunicação. A gente tem história nisso, né? O Spies, um dos primeiros coordenador da FUP, se eu não estou enganado, um dos grandes nomes foi da comunicação da CUT, depois foi o companheiro Rony também na comunicação da CUT, sabe? A gente tem o nosso jaleco, que o Johnny está usando agora, que é talvez uma das grandes peças que nós temos de símbolo de categoria de trabalhadores. A gente fez a batalha do PPI, e a gente deu um trabalho danado, inclusive o Rovai até entregou um datafórum para a gente, onde o Sérgio, né, é Pitinho, o sobrenome dele, eu esqueci, ele que faz a análise, falou, cara, é muito raro a gente ver... Edgar, isso mesmo, Edgar. É muito raro a gente ver a esquerda ganhar um debate igual esse debate foi ganhado, viu? Vou falar uma coisa com vocês, esse aqui é um ponto fora da curva, né? E como foi a distribuição de botijão de gás, como foi a parceria que a gente fez, Normose é um, Orlando Calheiro é outro, que é um grande amigo que eu fiz nessas empreitadas junto com o Alcício, o Enem. Fala com o pessoal. Você não gosta de falar no YouTube? Tem mais de 200 pessoas assistindo aí. Você não faz seus vídeos? Você não quer falar com o pessoal, não? Pode falar qualquer coisinha, né? Todo mundo vai escutar. Oi. Olha só, gente, ela fez um desenho para mim. Olha que coisa mais fofa. Muito bem. Mamãe, papai, mamãe, papai e Valentina. É bem realista, porque meu pé é torto mesmo, olha aqui. Tá ficando legal. A boca da mamãe realista aqui. Olha só, gente. Além do que, ela se inspirou na camiseta LGBTQIA+, do coletivo da CUT, que o Tadeu está usando. Que eu estou usando, gente. Aliás, maravilhosa. É uma das camisas mais bonitas que a CUT fez. Eu fui lá atrás dela no congresso aqui, ó. Eu tô de shortinho, viu, gente? Ó, ela é fantástica mesmo. Aliás, que coisa linda. O Kenji, você tinha que ver, velho, a criação da Secretaria LGBTQIA+, no congresso da CUT, cara. E a mística que foi feita, que foi maravilhosa. Eu fico até arrepiado. Muito linda, muito agora, linda. Quando os coletivos foram falar, sabe? Aí jogou trabalhador LGBTQIA+. Aí era coletivo mesmo. Olha só, a gente tem que pensar nisso. Da questão identitária, né? Aí era um para falar no microfone, a gente está acostumado sempre ter um, veio todo mundo atrás. Aí foi falar o coletivo do Movimento Negro, os pretos, tudo foi para... E eu queria ir, e eu estava no meio de uma conversa importante, cara. Aí eu comecei a ver, eu comecei a chorar, porque era o companheiro Almir do Rio de Janeiro, eu tinha conversado muito com ele,
no Congresso da CUT Rio, preparatório para o Congresso Nacional. Sabe, ler de vídeo fala. O Alex até me pegou chorando, falou, que doideira é essa, velho? Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio tá Tadeu, e você sabe que aquelas salas não estavam abertas, né? Foi Bertotti que abriu aquelas salas na mesa dela. Olha que mesmo? coisa. É. Um grande cérebro também já foi da comunicação da CUT. E a galera foi, né, e ocupou. Mas isso também é complicado, né? Congresso onde o debate é um espaço muito pequeno, muito delegado, e sem tempo de fala, isso acaba criando, às vezes, o esvaziamento que a gente viu. Falar do anestesiamento que a gente está falando nesse programa, para mim, um dos pontos mais tristes do Congresso foi ver o nível do esvaziamento quando o padre Julian Solante estava lá. Eu sofri. Eu falei assim, não é possível que a gente está neste congresso e essa galera não, né? Porque assim, a gente vai cobrar do povo brasileiro, né, que se solidarize com os palestinos, como o mundo inteiro está se mobilizando, a gente não consegue pôr 100 na rua para se... Mas a gente não está ouvindo o Lancelotti quando ele vem dentro de um congresso da CUT falar dos moradores de rua, falar do acesso à água e falar dos direitos dos trabalhadores. A gente precisa refletir sobre isso. Certamente. Refletir com assim, fazendo uma grande análise, né, de que a gente pisou no tomate, né, enquanto central. Meninos, eu vou dar a última rodada, né, porque isso aqui já está virando quase terapia para nós. Esse é um programa como diz o Kenji, para a gente curar as dores, né, curar um pouco as dores com o nosso público também, porque a gente está sofrendo isso, esses traumas todos, né? A gente precisa, de fato, trazer a população brasileira para olhar, né, para problemas que nos afetam e se organizar para a gente resolvê-los, mas a gente está conseguindo, está com muito desafio. Né? Tem gente aqui, a gente no Facebook, a quantidade de bolsonaristas ainda é muito forte, porque eles só se informam pelo WhatsApp, né? Eu estou sentindo falta aqui dos meus administradores, porque tem uma galera que está passando dos limites aí. Ajudem aí, administradores. Eu queria rodar. Vou começar então com o Johnny, e depois o Tadeu, e depois o Kenji, para a gente finalizar. Então, eu acho que para a gente poder finalizar, né, esse nosso bate-papo sobre comunicação, inclusive, assim, maravilhoso, só queria agradecer a você, ao Tadeu. Tadeu foi muito importante para mim aqui no sindicalismo, né? Eu chegando aqui no sindicalismo, com esse tempo todo já de comunicação, aprendi muito com ele. O Kenji também, com tudo que produz e está produzindo aí para a gente, muito obrigado. E porque a gente também tem que agradecer pela doação que cada um dá, né? Pelo que cada pessoa faz, né? Tem uma música do Renato Russo que diz isso, né? Quando o seu rosto está em todos os lugares e ninguém te diz ao menos obrigado. Então, obrigado a todos vocês. Mas em relação à comunicação também, né, eu vou muito na linha do que você falou. Comunicar também é lembrar da história, né, Kenji? É a gente trazer a nossa história e mostrar para aqueles que chegaram agora, né? Eu costumo falar muito com meu filho que o que difere ele de mim é que eu estou nessa festa há um tempinho maior do que ele, né? Então, para quem chegou nessa festa agora há pouco tempo, é a gente lembrar e mostrar para eles o que foi feito antes. Porque muitas vezes, quando você conhece a história, e você conhece a história daquele que estava ali do teu lado, você olha, isso é possível também. Eu acho que a maneira também que é ensinada a história para a gente é uma coisa muito distante, é uma coisa muito de mitos e heróis e ícones que não estão ali no nosso dia a dia. Quando a gente pega a história do Lula, na criação da CUT, né, nas assembleias que ele fazia no ABC, a gente via, nossa, esse cara está aqui com a gente hoje, é presidente e conseguiu isso tudo. Eu acho que mexe numa coisinha dentro do nosso cérebro. Então é muito importante que a gente faça isso também hoje com os nossos trabalhadores e com a nossa população no geral. Que a gente mostre a nossa história, a história do nosso país, a história da luta dos trabalhadores aqui no Brasil e no planeta,
E a história de cada categoria também, né, Tadeu? Quando a gente para e mostra para os nossos companheiros aqui da Bacia de Campos, aqui do Norte Fluminense, a história de luta de outros companheiros nossos, assim, Flor, é emocionante quando a gente pega um companheiro de luta nosso que está aposentado e está vivo, ainda está com a gente, que para falar numa assembleia contando a história dele, de como ele, por exemplo, fez a greve de 95, o que acontecia na greve, os olhos dos companheiros que vieram depois, como eu também, né? Eu entrei na Petrobras em 2005, e você olha aqui e fala, nossa, isso é possível, eu posso fazer também. Então, eu acho que é isso, sabe? É a gente contar a nossa história também. Os desafios do contemporâneo, do nosso tempo, são enormes, né? Enormes. Como você falou, né, Flor? O Lula, ele sai 13 anos depois, ele volta no mundo completamente diferente, né? A gente que está aqui tentando comunicar, a gente pega um mundo que muda a cada hora. A cada hora é uma coisa diferente. E a gente fica tentando se reinventar a cada minuto que passa. Mas é muito importante, e o mais importante de tudo isso, né, são as nossas redes de afeto. É a gente saber muito bem cultivá-las, manter e criar e aumentar essas redes de afeto entre a gente. Porque é só assim, e mostrando para aqueles que estão de fora, eu costumo falar muito nas nossas assembleias aqui, traga o companheiro, naquela conversa de cafezinho, mostra para ele, traz ele aqui para ouvir, traz ele para estar perto, porque estando perto já é oportunidade. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e obrigado também para quem nos ouviu até agora. Muito bem. Tadeu. Olha, vou agradecer mais uma vez aí pelo convite, né? Deixar um abraço muito especial para você, para o Johnny, que eu tenho a possibilidade de abraçar pessoalmente muitas vezes. A gente divide o trabalho na comunicação da NF, agora eu vou focar na comunicação da CUT, e tenho certeza que a comunicação do Sindicato NF vai ficar em ótimas mãos dele e do companheiro Marcelo. Nós três trabalhamos juntos e sempre muito juntos na nossa comunicação. E o Kenjo Norme, que é um grande amigo que essa vida me deu, eu tenho uma admiração muito, mas muito grande por ele. Ele é muito inteligente, muito diferenciado, sabe? E assim, só agradecer. Eu sei que nós estamos em tempos muito difíceis, foi até o começo da sua fala, com o Miguelzinho, quando vocês fizeram a transição do programa, pô, difícil perguntar, tá tudo bem, né? Mas eu queria tentar deixar uma fala otimista, sabe? Obviamente não totalitária, mas pelo menos uma perspectiva otimista, que é o seguinte, cara, nós estamos exportando o jeito brasileiro de fazer política, né? Essa é a visão que eu tenho dos movimentos que o Lula tem feito de maneira internacional. Quando a gente pega a análise do Norme, eu estou esquecendo a palavra que utilizou, mas vamos dizer assim, esfacelamento, eu acho, da esquerda. Na verdade, nós estamos vivendo uma grande onda de esfacelamento coletivo. Por exemplo, a governança mundial está uma bagunça danada. A governança mundial está numa crise que parece a crise que a nova república está vivendo, né? E o danado do Lula pensou, gente, esses caras não sabem conversar direito, eu estou achando que a gente pode exportar isso para eles. E eu estou achando que ele está certo, né? Agora, por quê? Não sei dizer. O Brasil é uma loucura nesse país, né? É difícil imaginar o que ocasionou isso. Mas fato é que o metalúrgico virou presidente de novo, fez sucessor, foi perseguido, deu a volta por cima e virou presidente de novo, ancorado por uma organização dos trabalhadores. Então, é um case de sucesso, vamos dizer assim, e que mostra provavelmente vamos exportar para o mundo, porque nós somos inteligentes, nós somos trabalhadores, nós somos batalhadores, a gente não pode esquecer disso, enquanto brasileiro e brasileira, né? Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, eu acho que vai ser muito emocionante esses anos de agora, sabe? Nós temos uma batalha árdua para vencer essa contradição, onde fez a extrema-direita ganhar a voz e viver um pouquinho de período mais de paz, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, não só da governança em si, mas também do trato com a natureza, que me parece ser um outro grande ativo que o Lula tem levado para fora. Falou, vocês mataram tudo, vocês lascaram tudo, mas nós somos danados. Nós estamos lá sobrevivendo com a nossa floresta até hoje. E aí, vocês querem ser como a gente?
né? Então, a gente tem possibilidade, sim, de colocar para jogo toda essa nossa experiência, inteligência, força, essa brasilidade, que eu acho que tem uma potência muito grande. Muito bem. Essa live foi um pouco um processo de cura. A galera tá toda feliz, assim, ai, obrigada, obrigada, obrigada. A gente está mandando essa energia boa aí, né? Porque a gente está falando de coisas espinhosas, fizemos críticas aqui duras, mas a gente tá olhando para o futuro. Então, é um pouco a gente também está mandando essa energia para a Letícia, para ela se curar logo, porque a gente precisa, né? Dos nossos companheiros fortes, saudáveis, e tem um pouco aí, essa rede de solidariedade, ela passa por aí, porque, gente, não é fácil você não adoecer vendo o que se produz no esgoto. Não é fácil, não é fácil. Né? A gente perdeu a Adriana Dias, a gente tem um companheiro aqui na Fórum, querido, que é o Arles, eu conheço há décadas. Ele adoece quando ele está fazendo monitoramento. É porque a gente fica lá na bolinha, né? Então a gente vai evitando um pouco essa coisa horrorosa, assim. Mas quem é obrigada a pôr a mão na massa, neste submundo do esgoto do fascismo, se é gente, adoece, porque não tem como não adoecer. Kenji, encerra para nós, querido. Vamos lá. Até estava pensando isso mesmo que você falou no final, né? Com muitas aspas, que bom que adoece, porque mostra que está vivo e é humano e não consegue normalizar e ficar saudável diante do patológico, né? Então, assim, queria começar agradecendo muito a você, Maria Flor, ao Johnny, que vocês sempre me receberam muito bem aqui desde o início. E um abraço especial para o amigo Tadeu, foi muito bom depois de anos ter te conhecido pessoalmente. Tadeu, a gente já falou isso um pouquinho, né, por cima do papo, mas eu faço questão de reiterar, assim, foi o primeiro, foi vanguarda no sentido do apoio, assim, ao canal, acreditou muito quando a gente era um canal no início, de que a gente tinha capacidade de fazer um documentário, e a gente conseguiu fazer isso, nos alavancou muito até hoje, então agradeço, assim, imensamente, Tadeu, pela confiança. E eu também queria agradecer, já que você falou, Maria Flor, do pessoal do Facebook, eu gosto muito dos meus haters, sabe? Então eu vou agradecer também. Eu gosto de verdade, assim. Eu falo que o pessoal fala a pessoa acha que eu falo de sacanagem, mas eu realmente estou pensando em lançar o Odeie-se, né? Ou Only Haters, que é o Apoia-se ao contrário ou OnlyFans ao contrário, entendeu? Se o senhor quiser apoiar, manda uma mensagem me xingando. Não, porque assim, tem a parte de brincadeira, mas tem uma parte séria disso que é: olha, gente, são 8h05 da noite. Essa pessoa está despendendo tempo da vida dela conosco, num período que você tem pouco tempo. Essa pessoa escolher passar tempo conosco, ainda que para xingar, pô, merece um agradecimento. Então, muito obrigada. E você que está odiando que a gente, se possível, normosepix@gmail.com, meu pix lá, já odeia remunerado, já tá odiado. Mas falo de brincadeira, mas falo sério que eu levo na boa o hater, porque eu acho que é isso que falta um pouco, assim, entendeu? Não se levar tão a sério, não levar as coisas tão a ferro e fogo. Essa pessoa mostra tanto buraco afetivo quanto ela demonstra aparecer quando ela te ataca. Isso diz muito mais sobre ela, então vai numa boa. E eu até reitero a indicação do Hipernormalização do Adam Curtis, que é uma das maiores referências do canal. Acho que fica muito claro se você assistiu um vídeo do Adam Curtis, como eu realmente me inspiro nele para minha narrativa. Porque o audiovisual, eu aposto nisso há 5 anos, ele é muito poderoso, porque ele entra no campo das artes, e quando a gente entra no campo das artes, pode vir a aula que for, com o melhor professor que for, a razão pura tem um limite para ser atingida, ou melhor, ela demora um pouco mais. No entanto, se você tiver depressivo, basta ouvir uma música triste, basta ouvir uma música alegre, ou basta ouvir qualquer coisa que aquilo vai lhe afetar de um modo diferente. Por quê? Porque a arte consegue furar a camada da racionalidade simples. Ela vai na subjetividade, ela vai naquilo que é mais profundo, ela dá a razão, ela rearranja aquilo que às vezes é confuso.
Então, acho que muito daquilo que a gente falou aqui hoje, sem parecer um papo riponga, e até talvez esse meu disclaimer mostre um pouco o tamanho do perigo que a gente está, mas a saída ainda é a arte. A saída ainda é treinar as imaginações políticas através da arte, e a arte das suas mais diversas formas. Quando um orador vai a público e encanta uma plateia de sindicalistas a partir da sua ideia, isso é a arte da retórica e da fala. É arte nesse maior campo, né? E o que eu tento me esforçar, apesar de pode parecer um pouco pretensioso isso, mas não é, quando eu abro a arte como um campo diverso, é tentar transformar aquilo que é texto duro no Normose, artigos, pesquisas, no subjetivo, no artístico, naquilo que relembra que a desesperança é reacionária e que da nossa parte só pode vir mais e mais esperança, que a gente não se esmoreça. Então, termino assim, dizendo, passa lá no Normose, venha fazer parte da nossa comunidade, da nossa rede de afeto, e que a gente está lá sempre lembrando, e aí termino com as aspas do Foucault, no Anti-Édipo de Deleuze e Guattari, na sua introdução para uma vida não fascista, né? Que ele vai ali passar um manual para uma vida não fascista, se é que isso existe, né? E aí ele vai relembrar como Deleuze e Guattari colocam nesse próprio livro que nós vivemos um programa de afetos tristes, ou seja, que o mundo tenta nos afetar com os afetos mais tristes, do mundo do sucateamento do trabalho, da propaganda e do não consumo, da não possibilidade do consumo, com o mundo que está com um poder nojento, com um mundo que se desenha do pior caos possível, com as guerras, e aí Foucault lembra no livro, né? Não imaginem que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo que o que se combate é abominável. É a ligação do desejo com a realidade, e não suas fugas das formas de representação do real, que possui uma força revolucionária. Então, por mais que aquilo que a gente combata seja triste, é a nossa força de esperançar, como diz Paulo Freire, mas é a nossa força de agir no real, de transformar o real com arte, que é o que nos vai tirar do buraco e vai nos manter vivos. Então, acho que é por aí. Que lindo, é assim mesmo que a gente tem que terminar. Eu vou ler o último comentário, porque eu achei engraçado, gente. A gente tem também gente que tem bom humor. Sou a favor do Lula, mas tenho uma pergunta. Se o Lira viajar para o exterior ou tirar férias, quem assume a presidência? O Lula ou o Alckmin? É isso, gente. Vamos também terminar com bom humor. A gente vai vencer. Essa aí, sim, a gente vai. Não é fácil, ninguém disse que é fácil, mas aqui a gente está para o diálogo e neste processo de cura, sim. É bom a gente lembrar, quando a gente olha para o olho do companheiro, foi tão bom dar um abraço no Johnny, dar um abraço no Tadeu, que fazia. O Johnny eu conheci pessoalmente agora, o Tadeu fazia tanto tempo que eu não via, né? A gente enfrentou tanta desgraceira, né? Tanta desgraceira. E aí eu insistia que a gente tinha que terminar esse congresso, a mística desse congresso, com Que Tal um Samba do Chico, né? Porque eu acho que ele é o resumo disso. Depois de tanta desgraça, de tanta coisa horrorosa, né? Que tal um samba? Que tal a gente se juntar? Que tal a gente fazer um filho preto lindo da cor do Brasil? Que tal a gente cantar? Que tal a gente se abraçar? É um pouco por aí, porque sem isso a gente se afunda, se adoece e eles ganham, né? E a gente não pode descansar e deixar que esses caras ganhem. Beijo imenso, gente. Até quinta-feira que vem. Obrigadíssimo, Tadeu. Boa sorte aí na sua secretaria. Obrigada, Johnny. Obrigada, Kenji. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até o momento. Beijo, gente querida. Valeu.